Opa! E aí, pessoal? Vamos lá, começando nossa aulinha de Docker aqui. Pretendo liberar para vocês amanhã de manhã já, então vamos lá. Gente, vou utilizar o nosso projeto do Dubstep que a gente desenvolveu lá, né? E o objetivo da aula aqui hoje é a gente fazer uma containerização. A gente pegar esse projeto que tá aqui daquele jeitinho que a gente finalizou a última aula de Swagger, tá daquela mesma maneira, eu não mudei nada, nem subi as modificações do Git, né? Estão aqui ainda. Pegar esse projeto, uma aplicação comum, e transformar numa aplicação containerizada, né? É a mesma aplicação, só que vai ser rodada dentro de um container. Para isso a gente vai utilizar o Docker, tá? Então, como requisito para essa aula, a gente tem a aula de ambiente de desenvolvimento, tá? Onde vocês precisam ter instalado o WSL, instalado também o Docker Desktop, tá? E vocês podem conferir aqui, Docker, deve estar pequeno, né, a visualização. Deixa assim, Docker version, tá? Ou "-v", tanto faz. Pode fazer assim, ó, Docker "-v". Ele dá até um resumo ali da versão do Docker. Eu sei que meu Docker está instalado. E depois a gente tem que conferir também se o Docker Compose está instalado, tá? Docker Compose "-v". Eu acho que é version esse aqui. Docker Compose version. Beleza, está instalado. Então, de maneira curta, gente, o Docker ele serve para a gente virtualizar alguns containers, tá? Que é como se fossem máquinas virtuais ali, só que funcionam de maneira muito mais leve, porque não tem necessidade de estar rodando o sistema operacional dentro dessas máquinas, de você estar configurando cada um deles para que funcione em conjunto, toda aquela questão ali. O Docker ele vai criar um ambiente dentro do seu computador, um container dentro do seu computador, um pequeno espaço de memória ali, um espaço, um container mesmo dentro do seu PC, e que tem o seu próprio ambiente ali dentro, ou seja, não, é um sistema de arquivos que não está diretamente ligado ao seu, é um sistema de arquivos emulado, tá? Como é que eu posso explicar? Ele não está utilizando a sua rede diretamente. O Docker ele cria uma própria rede para aquele container. Então é literalmente como se fosse outra máquina que está se comunicando com a sua máquina, tá? Dentro da rede da sua máquina, porém se comunicando entre redes. O Docker cria um proxy, né? Para se comunicar entre os containers. Então é muito legal até para você ver como sua aplicação se comporta em outros computadores, né? Em um ambiente externo ali ao seu, enfim. E a gente também consegue trazer mais segurança para a aplicação, né? Uma vez que a aplicação não vai ser possível acessar ela diretamente. Você só acessa a aplicação de dentro de um container, né? A aplicação não conhece o que está fora do container, ela não tem acesso ao que está fora do container. Ela só acessa o que está fora através dessa rede que o Docker cria, que é o proxy, né? Então, a gente consegue ter um pouco mais de segurança na aplicação, consegue ter um ambiente deslocado ali, né, para a gente guardar a nossa aplicação num bloquinho ali no nosso PC, rodar ela, enfim, a gente resolve muitos problemas de incompatibilidade de sistema operacional, né, ou de versões, de pessoas que estão desenvolvendo uma versão do Node, daqui a pouco o outro está em outra versão no PC, não tem esse problema se você estiver utilizando uma imagem com a versão setada do Node, no Docker, todo mundo vai rodar ali. Mesma coisa entre sistemas operacionais, né? Aquele famoso problema do "no meu PC roda". Com Docker a gente acaba com esse problema, porque a gente tem um ambiente padronizado ali, todos os containers eles vão seguir a mesma ordem de criação, né? A mesma receitinha de bolo ali, que eu já explico para vocês. E o Docker Compose é basicamente um orquestrador, é o maestro ali que controla esses containers, entendeu? Obviamente o Docker Compose ele não é obrigatório, tá? A gente consegue lidar com Docker somente com Docker, né? Utilizando os comandos, fazer o build do Docker manualmente via linha de comando, fazer o start desses containers, pausar, recriar, dá para fazer tudo somente com Docker, mas o Docker Compose facilita muito, né? Ele tem comandos já pré-prontos ali para a gente estar utilizando, que facilita muito a gente controlar todos os containers de uma vez. Então ele é o maestro que controla todo mundo ali de uma vez com um comando só, sacou? É basicamente isso. Para a gente poder iniciar com o Docker na nossa aplicação, a gente tem que ter o arquivo de receitinha, que foi o que eu acabei de falar, que é o Dockerfile, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer,
aqui na nossa aplicação, criar o arquivo Dockerfile, inclusive já muda ali o ícone para a gente pode dar um OK. E aqui, nesse arquivo, a gente pode passar as instruções do build da nossa aplicação, tá? Esse arquivo ele tem que estar na raiz do nosso projeto, não é a raiz do source, é a raiz do projeto, tá? Que é fora do source, fora de tudo. E aqui a gente pode passar as nossas instruções para estar fazendo o build da nossa aplicação, qual a imagem que a gente vai utilizar, qual a versão dessa imagem que a gente vai utilizar, enfim, muita coisa legal ali que dá para ser feita. E já vou pegar minha colinha aqui, beleza. Como o nosso projeto a gente está rodando em Node, deixa eu ver a versão do Node que a gente está utilizando aqui. Node, vamos ver, beleza. 16.6 é a última LTS, né? Então a gente começa dando as instruções, primeiramente, da imagem que a gente quer rodar no Docker. A gente vai dizer que a gente quer rodar da imagem Node 16.16.0. É exatamente isso, né? Isso. Versão 16.16.0. Beleza. Essa é a primeira instrução. Quando o nosso container for ser criado ali, o Docker vai fazer todo esse trabalho de buscar no Docker Hub, tá? Que é um hub do próprio Docker. Deixa eu pegar aqui no nosso navegador. Ó, Docker Hub. Que é como se fosse um GitHub ali, que várias pessoas acessam. Vocês podem criar as imagens de vocês e jogar lá para outras pessoas utilizarem, etc. E o Docker, obviamente, ele tem imagens padrão, né? Imagens oficiais que vão ser utilizadas. Então, quando a gente coloca esse comando aqui, basicamente a gente está dizendo para o Docker procurar no Docker Hub por essa imagem daqui, Node versão 16.16.0. Vamos ver se ele encontra alguma coisa. Vou colocar aqui Node. Beleza, já encontramos aqui. A gente consegue conferir as imagens que existem. Posso colocar versão 16 para que ele apareça aqui. Ó, 16.16.0, só que aqui é a versão Alpine. A versão Alpine é uma versão mais light, né? Mais slim, como que eu posso falar isso? Mais resumida, mais curta, mais leve ali, tá? Mas também vai ter a versão comum aqui. Só tem que ter uma paciênciazinha procurar, que é muita imagem, tá? Mas confia que tem, beleza? Vocês já viram que aqui tem a versão Alpine 16, ó, 16.0 também tem. Enfim, todas as versões do Node vão ter as imagens aqui oficiais. Obviamente, eles também têm toda uma questão de segurança aqui, vulnerabilidade, ó. Não encontrou nenhuma vulnerabilidade, etc. E é isso. Vamos seguir o game. Depois de setar isso, a gente tem que dizer qual que é o nosso diretório de trabalho dentro do container que vai ser criado, tá? Basicamente, a gente vai dizer que o nosso work_dir é /user/app. Sem muito segredo, tá? Isso aqui vocês vão entender melhor daqui para frente. Depois, a gente pode passar os comandos para fazer a cópia da nossa aplicação, né? Porque pensa comigo, a nossa aplicação está aqui, nessa pasta, lá no nosso WSL, na pasta chamada Let's Dev, tá? Só que a gente quer que a nossa aplicação seja clonada para dentro de um container e rode nesse espaço desse container, tá? A gente não quer que a aplicação rode aqui, a gente quer criar um container para que essa aplicação, tudo que está aqui, seja clonado imediatamente para lá e rode lá. Então a gente pode dizer... a gente pode pegar aqui de início e copiar tudo e jogar para lá. Só que é muito mais performático primeiro a gente copiar só o package.json, tá? Passar para lá, depois utilizar o comando para instalar, né? Rodar o yarn e instalar todas as dependências lá. E depois a gente fazer essa cópia, beleza? Então vamos começar por aí. Copy, npm install. Por que eu estou utilizando o npm? Muitas imagens, tá? Podem não vir diretamente com o yarn. Eu não sei se essa 16.16 vem com yarn. Muito provavelmente não. A gente poderia dar um comando aqui para instalar o yarn? Poderia, mas eu acho que não tem necessidade. A gente pode estar utilizando o npm por padrão aqui quando a gente lida com o Docker, tá? Então, a gente está dizendo... Ops, fiz errado. Foi mal, gente. Aqui a gente vai copiar o nosso package.json. Falei e não fiz, né? Package.json e vai passar que a gente quer copiar para o diretório raiz. Esse diretório raiz aqui, tá? Work_dir. E agora a gente dá esse comando que eu acabei de falar, run,
npm install, beleza? Então, basicamente, a gente está definindo a imagem que a gente quer que o Docker utilize. Ele vai procurar no nosso Docker Hub, vai encontrar essa versão, vai baixar, vai instalar no container. Depois, a gente está definindo qual é o nosso diretório de trabalho. Depois, a gente está copiando o nosso package.json para esse diretório de trabalho. E a gente está dando um npm install para instalar todas as dependências desse package.json aqui, tá? Depois, a gente vai copiar agora todo o resto que sobrou da aplicação. Então, vamos rodar aqui um copy ponto, ou seja, copie tudo que está no nosso diretório para ponto, que é o nosso work dir. A gente também pode utilizar assim, né? Para ficar um pouco mais temático ali. Pode ser, não tem problema nenhum. Vamos seguir em frente. E agora a gente vai ter que escolher a porta que a gente quer expor da nossa aplicação, né? Qual que é a porta que a gente utiliza aqui, que eu não lembro? 9000? Ou é 7000? Por que eu tô na cabeça que é 7000? Tá, é 9000. Beleza. Então a gente vai expor, expose. 9000 é a porta que a gente quer expor desse container, tá? E agora a gente vai dar o comando que a gente quer que seja executado no fim de tudo para que o nosso container rode, né? Ao final de tudo, toda essa parte, toda essa receitinha de bolo aqui. cmd. A gente vai passar npm. Aqui a gente coloca separado por vírgula, ele interpreta como se fosse um espaço, tá? Run. E vamos ver qual o comando que a gente tem para rodar aqui. Init dev. Beleza. Run init dev. É o nosso script ali da aplicação que está dentro do package.json. Aqui. Então, beleza. Tranquilo, sem problema nenhum, gente. Nosso Dockerfile foi criado. Olha como é simples. Muito muito fácil, prático, sem nenhum segredo. Agora a gente vai partir para o nosso Docker Compose ali. O Docker Compose já é um pouco mais complexo, né? Principalmente se a gente quiser criar outros serviços para a aplicação, e a gente pode fazer isso. Então, além da gente criar um container para o nosso app, para a nossa aplicação, vamos criar também um container para o nosso banco de dados, né? Ou seja, a gente não vai estar mais utilizando o banco de dados via SQLite, a gente vai estar utilizando agora o banco de dados via Postgres, que vai estar rodando num container, né, que é como se fosse uma máquina virtual, dentro da nossa própria máquina. Só que de uma maneira muito leve, muito simples e que se comunique com a nossa aplicação sem ter nenhum problema ali, beleza? Vamos lá. Deixa eu fechar esse SRC. E para conseguir configurar o Docker Compose, a gente tem que criar um arquivo chamado docker-compose.yaml, tá? Esse arquivo aqui é um arquivo de configurações do nosso Docker Compose, mesma coisa do Docker lá, onde a gente vai passar a receitinha de bolo, os serviços que a gente quer utilizar, como se fosse mais ou menos um Kubernetes ali, um orquestrador, né? São bem parecidos. A primeira coisa que a gente vai fazer é setar uma versão, então eu posso dizer que version 3.9, tá? Por quê? Porque é a versão que eu estou acostumado a utilizar ali, a versão mais nova que tem, eu acho que é a 4.1, mas não sei se pode ter alguma incompatibilidade ali, então para a gente evitar ter problemas ao vivo aqui, que eu não pretendo regravar, está fazendo de primeira, então vamos jogar no básico, né? Então, a gente vai dizer, basicamente, que a gente tem alguns services que a gente quer utilizar e a gente pode nomear esses serviços. A gente pode dizer que a gente tem um serviço chamado Database Let's Dev, tá? E a gente tem outro serviço chamado App Let's Dev. São dois serviços que a gente tem. Esses serviços, eles precisam ter algumas propriedades, tá, gente? Eles precisam ter a imagem que a gente quer rodar. Então, a gente vai colocar image Postgres. E a gente vai dizer que a gente não se importa muito com isso. Então, rode latest. Rode a última imagem do Postgres, não tem problema. Como a gente pode também deixar só assim, que já é auto-interpretativo, entendeu? Ele vai procurar a última imagem ali. Mas é sempre interessante a gente deixar especificado, mesmo se a especificação for latest, tá? A gente vai dar um nome para esse container. Então a gente vai passar aqui container igual, vou colocar esse mesmo nome aqui, database let's dev. Tem muito segredo. Então aqui eu acho que é container name, isso, sem muito segredo.
Agora a gente pode ir para configurações de porta. A gente pode definir o comportamento para o restart disso. A gente quer que o container esteja sempre sendo restartado quando houver algum problema, ou se a gente quer que, se houver algum problema, o container pare e espere que a gente resolva o problema. No nosso caso aqui, a gente vai dizer que a gente quer que o container se restarte automaticamente, a menos que ele esteja parado, né? Que a gente pare eles manualmente. Se a gente parar eles manualmente, a gente não quer que ele restarte. Então, a gente vai dizer aqui unless stopped. Beleza. Agora a gente pode fazer o bind de portas, ou seja, as portas que a gente quer que estejam liberadas nesse container. Se eu não me engano aqui, eu coloco um tracinho assim, eu passo... Vou passar a porta padrão do Postgres, que é a 5432, sem muito segredo. Então a gente está fazendo bind de portas ali, ou seja, a porta que a gente tem e a porta que a gente quer expor para essa daqui. Tá, beleza. A gente pode configurar também variáveis de environment, né? Que é obrigatório do Postgres a gente configurar essas variáveis. Deixa eu ver se eu encontro aqui no nosso Docker Hub. Eu não queria perder muito tempo, tá, gente? Mas eu sei que isso aqui eu tenho que falar. Postgres. Vamos procurar aqui. Vamos ver se aqui ele dá pra gente essas variáveis. Ó, Postgres Password. Mas, tá, aqui ele fala melhor. Variáveis de ambiente, tem a Postgres Password, a Postgres User, Postgres DB e argumentos de início de DB, tem várias outras. Porém, essas daqui são as que a gente vai utilizar. Password, User e DB, tá? Vamos seguir. Então, vamos já meter aqui Environment. É muito bom esse autocomplete. A gente vai colocar aqui... Vamos até copiar, né? Para não correr o risco da gente escrever errado. Vou começar pelo PostgreSDB. Eu acho que faz mais sentido. Vou começar com o nome do... Ops. Não copiou? Ué? Tá. A gente vai dizer que o nome da nossa tabela vai ser... Putz, tô sem criatividade, velho. Vou colocar Let's Dev. Tô sem criatividade. Foi mal, gente. Cansadão. Vamos passar o nosso usuário. Nosso usuário vai ser... sei lá. Coloquem o nome que vocês quiserem. Eu vou colocar Lucas. E a nossa senha vai ser uma senha... Vamos pegar aqui. Vamos colocar a nossa data. 8/10/2022. Então... Let's colocar assim. Essa é a nossa senha. Beleza, sem nenhum segredo. Agora a gente pode fazer algumas outras configurações ali de volumes para esse serviço, né? Ou seja, os volumes onde vão estar sendo salvas as informações. A gente pode configurar o env file, né? Da onde vão estar sendo pegadas algumas informações. Ou seja, a gente pode passar essas informações aqui através do nosso arquivo .env. Claro, vai requerer algumas configurações a mais e vocês acham isso no YouTube, tá? Não pretendo abordar isso agora, mas pode ser feito, tá? A gente está fazendo meio que manualmente aqui porque a gente não precisa se atentar nesses detalhes nesse momento. Então, vamos definir os volumes desse container, tá? O volume que a gente tem aqui é o... ele já dá uma coisinha pra gente, né? O host path, container path e o mode. Legal. A gente vai usar o padrão pg data, tá? E a gente vai dizer que isso vai ser salvo dentro de data, Postgres, sem ter muito segredo, beleza? Então a gente está criando um volume chamado pg data, tá? Que é onde a gente vai estar salvando esses dados aqui e tudo mais. A gente pode acessar esses volumes, a gente pode manipular esses volumes depois, e linkar esses volumes onde a gente quiser, utilizar esse volume para mais de um container se for necessário, dá para fazer um monte de coisa. Enfim, env file. Então aqui a gente vai setar nosso arquivo .env. O que mais? Tá. A gente pode setar configurações de login, tá? Ou seja,
se você quer que os logs eles fiquem salvos, se não quer que fiquem salvos, se você quer ter um limite para esse armazenamento de logs e tudo mais. A gente vai dizer simplesmente que... tá, aqui não tem traço. Options. A gente vai dizer aqui simplesmente que o max size dele é de 10 MB, tá? Então, pode fazer o log numa boa do que acontecia no nosso banco de dados, porém, o tamanho máximo desse arquivo de logs deve ser de 10 megas. A partir disso, começa a sobrescrever os logs mais antigos, beleza? E vamos agora para o nosso app ali, que é o app do Let's Dev. Deixa eu dar um espacinho aqui, tá um pouco mais semântico para a gente, e vamos começar a descrever o nosso app. Nosso app vai ser um pouco mais simples ali, a gente pode utilizar dessas instruções que a gente passou aqui no nosso Dockerfile, né? Então a gente pode dizer para ele que as instruções de build estão contidas dentro do nosso Dockerfile, né? O nosso contexto, ou seja, onde a gente quer que seja feito isso, é a partir do diretório raiz disso daqui, que é essa pasta aqui, o Let's Dev, tá? Então, contexto só dá um ponto, que ele vai pegar o diretório onde ele está. Vamos aqui para o Dockerfile. Vamos passar o nome correto, que é Dockerfile, com o D maiúsculo. Então, basicamente, onde estão as instruções de build? Qual que é o contexto disso? As instruções de build estão no diretório raiz desse arquivo. Esse arquivo está aqui nessa pasta Let's Dev, tá? Procure qual que é o nome do arquivo do Dockerfile, é Dockerfile com D maiúsculo. Então, ele vai procurar dentro dessa pasta aqui por esse nome de arquivo e vai encontrar esse arquivo aqui e vai pegar essas instruções de build e vai colocar aqui dentro. Basicamente é isso, tá? Vamos seguir em frente. Container name, mesma coisa que a gente fez lá em cima. A gente pode passar o name, no caso vamos colocar aqui o mesmo nome, Let's Dev, isso mesmo. A gente pode passar as instruções de restart. Então a gente vai colocar aqui always, né? A gente quer que ele sempre reinicie, sem muito segredo. E a gente pode passar o bind de porta. O bind de porta que a gente vai querer é 9000, né? Que são as portas da nossa aplicação ali. Volumes. Mesma coisa que a gente já fez lá em cima, gente, sem muito segredo, né? Nosso volume vai ser user/app, que é o nosso workdir, né? Meu teclado que estava zoado, beleza. User app, que é o nosso workdir. Isso aqui basicamente é isso, tá? Sem muito segredo. Mesma coisa, a gente está passando o nosso meio que driver ali para criar o volume, né? E a gente está passando o diretório onde isso deve ser criado. Aqui é a mesma coisa, sem muito segredo. E a gente vai agora linkar essa nossa aplicação ao outro serviço de database, né? Então a gente vai passar aqui que a gente quer que ele esteja linkado, ao nosso database Let's Dev, tá? E também que ele depende do nosso database Let's Dev, ou seja, você não tem como iniciar o nosso app sem que o banco de dados esteja iniciado. Então, a prioridade vai sempre ser iniciar, antes de qualquer coisa, o banco de dados para depois iniciar o nosso app e aí linkar o nosso app ao nosso banco de dados, beleza? Então, sem muito segredo também. A gente vai aqui também passar o nosso env file, tá? Passar o nosso env file do mesmo jeito que a gente passou lá em cima. E a gente vai passar aqui também as mesmas configurações de login. Vamos até copiar aqui. Passar para cá. Beleza. Agora a única coisa que a gente precisa passar são as configurações dos volumes. Como volumes, a gente pode passar o pg data, né? E a gente vai passar que o driver dele é local. Não é um drive em nuvem ou sei lá, qualquer outra coisa. E só, tá? Tem muito segredo. Daqui já é auto-explicativo, a gente não precisa colocar nada aqui, nenhuma explicação. Isso daqui também não é nenhum tipo de requisito, nada do tipo, tá? E beleza, nosso Docker Compose
tá criado ali. Vamos ver se vai funcionar tudo aqui, como esperado, né? Aqui, deixa eu dar uma lida. Tá tudo certo também, sem muito segredo. E vamos dar ali. Vou pegar aqui o Docker Compose Up. "-d", tá? Docker Compose Up, gente, é um comando que vai pegar todas as instruções de containers que a gente tem e vai criar esses containers, tá? Quando a gente passa o comando "-d", a gente está pedindo para que ele faça isso em segundo plano, para que não trave o nosso terminal, né? Tipo quando a gente roda o servidor, o nosso terminal fica travado porque o servidor está ativo ali e se a gente der um Ctrl+C, o servidor vai parar de rodar. A gente está dizendo que o Docker Compose faça isso e que permaneça em segundo plano, que não trave o nosso terminal quando finalizar. Então, beleza. Ele está fazendo o load das definições de build do Dockerfile, transferindo ali o Dockerfile, fazendo o load do Docker Ignore. A gente não definiu nada para o Docker Ignore. A gente poderia ter criado um arquivo aqui, igual que a gente fez para o Git Ignore, poderia ter criado um arquivo Docker Ignore e falar, por exemplo, Docker, ignore essa pasta Node Modules aqui, tá? Você não precisa copiar ela. Inclusive, seria muito bom fazer isso para a gente não perder tempo, né? Copiando o Node Modules para dentro dessa pasta. Então, vou até pausar isso daqui e vamos fazer isso agora. Docker ignore, tá? .docker ignore. A gente vai colocar aqui dentro Node Modules. A gente não quer que copie o Node Modules. A gente também não quer que copie a pasta do Git, né? E a gente não quer que copie possíveis configurações de VS Code que tenham aqui dentro, né? Às vezes a gente cria alguma configuração de VS Code, se tiver um repositório Git aqui, a gente também não quer que copie, enfim, para a gente poder otimizar o nosso processo ali de build. Então, vamos de novo, Docker Compose Up, "-d". Você vê que ele já começa do ponto 2 aqui, né? Ele utiliza o cachê, o Docker Compose é muito inteligente, e deixa ele seguir o jogo aí. Ele está fazendo load agora da imagem do Docker, lá da biblioteca, ó. Tá puxando o Node 16.16.0. Esses dois primeiros passos aqui, como ele já tinha feito, né? Ele já tinha feito load das definições de build, ele já tinha feito load do Docker Ignore. Então ele nem fez isso, ele já continuou de onde tinha parado e começou ali da imagem, né? Que é muito bom. Deixa o Docker Compose seguir em frente aí. Ó, encontrou a imagem, está começando a fazer o download dela agora. Você percebe que ele faz o download em arquivos separados ali, né, para ter maior performance, não baixar tudo de uma vez, meio que um torrent, né? Beleza? Tá pegando agora o build context, criou o diretório ali, copiou o package.json, agora deu o comando para o package.json instalar as dependências dentro do container. Deve demorar um pouquinho aí, deve ir para uns 50, 60 segundos. Pô, foi rapidão, hein? Legal. Copiou todos os arquivos de diretório para o user.app, exportou a imagem, exportou as camadas, escreveu a imagem aqui nesse hash, né? Nomeou a imagem lá na biblioteca do Docker como Let's Dev app, Let's Dev, Let's Dev. Meio zoado, né? Mas a gente não passou nenhum nome para a imagem, então ele criou de maneira... como é que eu posso falar? De maneira automática, né? E aqui ele retornou o erro pra gente, ó. Erro de resposta from daemon, né? Que é meio que o driver do Docker ali. A gente não conseguiu programar a conexão externa com o endpoint database Let's Dev, porque essa porta já está sendo utilizada, essa porta 5432. Provavelmente eu já tenho um container rodando nessa porta. Então, deixa eu fazer aqui um docker ps-a para a gente ver todos os containers que a gente tem criados. Tá, só quero ver se estão rodando agora. E de fato eu já tenho de outra aplicação minha. Então, é uma aplicação de teste que eu estava fazendo, né? Então, beleza. Vamos só parar isso daqui. Docker stop database test. Beleza. Safe. Então, vamos pegar aqui agora.
Compose Start. Beleza. E agora tudo rodando numa boa. Beleza. Então, App Let's Dev tá rodando, Database Let's Dev tá rodando. Safe, sendo o segredo. Eu vou parar aqueles dois outros containers pra gente não ficar sendo atrapalhado ali. Docker stop app test. Docker stop Redis test. Beleza, fechou. Sem nenhum segredo ali pra gente. E aí, pra quem fez o tutorial lá do Windows, né? Instalou o Docker Desktop, vocês ainda vão conseguir ver todo esse processo de maneira visual no próprio Windows. Então, se vocês abrirem o Docker Desktop, nesse momento, vocês vão conseguir ver que tem dois containers rodando aqui dentro do Let's Dev, né? Que é... Deixa eu puxar minha câmera aqui para baixo. Que é o pai desses containers, é onde esses containers foram criados. Vocês conseguem acessar esses containers individualmente por linha de comando aqui, clicando aqui, ele abre no terminal. Ele já abre dentro do container para a gente consegue dar um ls aqui, por exemplo, e ver tudo que tem dentro do nosso container. Ó. Você consegue ver que ele fez a cópia certinho de tudo que a gente tinha lá, sem nenhum segredo, tudo de boa, o que é muito bom para a gente. Então, a gente pode fechar aqui. Opa! Aqui. E ele deixa tudo certinho pra gente. A imagem que a gente utilizou, a imagem que está sendo utilizada para cada um, né? As portas que estão sendo utilizadas. O pai disso, se você quiser abrir ele no VS Code, você pode clicar aqui, que ele já vai abrir uma página do VS Code para mostrar no código. Como a gente já está aberto aqui, ele não, né? Ele é inteligente o suficiente para saber que não precisa reabrir isso. Então, ele só notificou aqui pra gente que já está aberto. Enfim, o Docker Desktop é fantástico, gente. É muito bom. Utilizem, deem uma fuçada aí, ver o que vocês consideram legal. A gente consegue fazer todas as operações aqui também de stopar, de parar o container, né? De pausar ele, de restartar ele. A gente pode abrir no browser. Muito legal. Muito bom. Dá para fazer um monte de coisa legal aqui. E o bom é que é todo visual, né? Ou seja, a barreira de compreensão é bem baixa ali. Qualquer pessoa que está iniciando no mundo da programação consegue entender bem o que está sendo feito. Então, eu gosto muito do Docker Desktop. Beleza, a gente sabe que a nossa aplicação já está rodando. Nosso container, vamos olhar o nosso container de banco de dados. Nosso container de banco de dados, vamos abrir ele aqui no terminal. Certo. Dando ls-la. Beleza. Aparentemente, tudo ok ali. Eu quero ver o seguinte, gente. Quero ver os logs. Docker logs. -f. Database. Let's def. Eu acho que é assim, né? Tá. Processo do Postgres iniciado completo. Pronto para ser startado. Beleza. Beleza. O sistema do banco de dados está pronto para aceitar conexões. Então, tudo ok. Nosso banco de dados está rodando numa boa. Agora a gente só precisa configurar para que o nosso Prisma consiga acessar esse banco de dados, né? E a gente vai ter que modificar algumas coisas lá no nosso esquema do Prisma para que ele deixe de utilizar esse arquivo do SQLite. Desculpa, gente, minha esposa abriu a porta e começou a apitar tudo aqui. E a Alexa vai ficar puta agora. Pera aí, deixa eu pausar aqui. Pronto, pronto. Vamos seguir em frente. Finge que nada aconteceu. Tá tudo na mesma. Então, no nosso esquema do Prisma, hoje a gente está referenciando esse arquivo aqui, né? Do Database SQLite. Agora a gente vai modificar isso para que... Vamos fazer o seguinte. Melhor do que eu explicar, é mostrar para vocês a documentação do próprio Prisma. Assim, se vocês tiverem algum tipo de dúvida, vocês conseguem olhar lá, né? Então, vamos colocar aqui Start Prisma ORM.
tá? Pronto. Vamos ver aqui, Prisma com Express. Cadê aquele iniciozinho? Será que é aqui? Get started. Start from scratch. Aqui, achei. Beleza. Então, basicamente, o próprio Prisma ele já passa para a gente o que a gente precisa para poder conectar. A gente pode fazer tanta conexão direta aqui, tá? Cara, eu odeio esse Edge. A gente pode fazer tanta conexão direta aqui, ou seja, a gente pode fazer como fizemos, passando as instruções diretamente, ou a gente pode referenciar o nosso ponto env, né? E passar aqui dentro. Deixa eu fazer assim. E passar aqui dentro a variável onde isso deve ser referenciado. Então a gente pode dizer que a gente vai ter dentro do nosso ponto .env uma variável chamada database e o URL, aonde a gente vai referenciar de fato a nossa URL da aplicação. E obviamente isso vai poder ser modificado de acordo com o environment ali da coisa, né? Deixa eu pegar isso aqui. Deixa eu copiar esse nome. Beleza. Agora a gente vai jogar isso aqui e dar um igual, sem muito segredo. Beleza. Hoje, a nossa URL de banco de dados, na verdade, é um arquivo, né? File, ponto barra, database SQLite. Na verdade, esse caminho aqui até mudou agora. Porque o arquivo .env está no diretório raiz, ele não está dentro do Prisma. Então a gente tem que colocar Prisma barra database SQLite. Beleza, agora está certinho. Agora a gente vai olhar como modificar para que o Prisma consiga acessar um URL e como modificar para que o Prisma consiga acessar um container, tá? Da aplicação, que é bem interessante ali. Deixa eu ver se o Prisma dá algum exemplo para a gente aqui de URL. Tá, ele não dá o exemplo de URL para a gente, porque quando vocês iniciam o Prisma, já vem esse exemplo por padrão, né? Só que a gente apagou esse exemplo. Mas não tem problema. Aqui, beleza, encontrei. Pronto. Ele já deu aqui um exemplo pra gente, ó. Vamos só copiar isso e vamos ler o que ele está querendo dizer aqui. Fechou. Então, agora, a nossa URL do Prisma é essa aqui. Vou até separar dos demais ali. Basicamente, primeira coisa que a gente tem que passar aqui, o driver que está sendo utilizado, que no caso é o PostgreSQL, tá? A gente tem que passar o nome do usuário, a senha, tá? De acesso. Aqui a gente vai passar a URL, que é o host desse banco de dados. A gente vai passar a porta desse banco de dados. E aqui a gente vai passar o nome da tabela principal desse banco de dados, né? Que você quer abrir ali. O banco de dados ele pode ter múltiplas tabelas, né? Ele pode ter múltiplas partituras, digamos assim, como se fosse um disco rígido, né? Então, aqui a gente consegue manipular como a gente quiser. Basta agora a gente pegar as nossas definições. Então, nossa tabela se chama Let's Dev. Vamos colocar aqui no final. Nosso user é Lucas. Nossa senha é essa daqui. E beleza, isso daqui seria o suficiente para vocês acessarem o container, tá? Se esse banco de dados estivesse rodando diretamente na máquina de vocês. Era só acessar o localhost e passar a porta correta para rodar. Ou qualquer outro host, se estiver rodando em nuvem, por exemplo, qualquer coisa do tipo. No nosso caso, a aplicação não está rodando no localhost, né? Ela está rodando em outro container. Isso porque a nossa aplicação, que é quem vai utilizar esse arquivo aqui, é a nossa aplicação que vai estar utilizando esse arquivo aqui, certo? E a nossa aplicação vai estar dentro de um container. Então ele vai procurar dentro do localhost do container e não vai encontrar isso, certo? O localhost do container é diferente do localhost do nosso PC. Lembra que o container é como se fosse uma máquina virtual isolada do nosso PC? Então o container ele precisa se comunicar com o localhost, na verdade, de outro container, da nossa PC, né? Ou seja, de fora do container dele. Ele precisa se comunicar com outro container. Para fazer isso, a gente pode referenciar esse host passando simplesmente o nome do nosso container que a gente quer referenciar. O nome dele é o database Let's Dev.
Então, vou deixar isso aqui assim. Agora, vamos puxar aqui. Beleza. E vamos fazer os testes. Deixa eu sair desse logs aqui. Deixa eu fechar essa barra lateral para a gente ganhar espaço em tela. Puxar minha câmera ali para cima. Vamos limpar esse terminal. E agora, a gente quer que essa aplicação ela seja restartada, né? Para que isso aconteça, a gente vai ter que rebuildar o nosso container de aplicação. Então, a gente vai dizer aqui para ele. A gente tem duas maneiras de fazer isso. A gente pode tanto pausar o nosso container de aplicação, remover ele, depois recriar ele, tá? Como a gente pode passar aqui um comando do docker compose up -d, que é o mesmo comando que a gente deu, ou seja, cria um container e a gente pode dizer qual o container que a gente quer que seja recriado, que é o app let's dev. Eu acho que é esse nome. Beleza? Container recriado. Será que funcionou? Não sei, mas a gente pode testar. Docker. Vamos fazer o seguinte. Vou ser ousado, tá? Não aconselho de fazer isso. Vou apagar já isso daqui. E agora a gente vai fazer teste. Docker logs -f app let's dev, tá? Tá rodando certinho ali na porta 9000. Vamos puxar o nosso Insomnia. Puxamos o nosso Insomnia aqui. Deixa eu reduzir um pouco essa tela que está enorme. Tá? Ops. Mostrei o que não devia. Estamos no nosso Let's Dev aqui. O Insomnia atualizou. Ó. Ele mudou algumas coisinhas ali. Ah, não. É porque a tela estava menor. Beleza. Então, deixa eu ver... O que eu posso falar sobre isso? Tá. Vamos puxar, basicamente, como a gente aceitou um novo banco de dados, essa criação deve estar sendo possível, né? A gente deve poder utilizar esses métodos aqui. Tudo já está na configuração mesmo que estava, né? Localhost 9000 ali. Vamos ver o que acontece quando a gente faz essa requisição. Invalid user Prisma find first invocation, tá? Ele pegou o endereço correto ali, user /app, ou seja, está dentro do container. Ótimo. Certo. Main user does not exist in the current database. Ou seja, a tabela main user não existe no database. Pode ser que não esteja contendo no nosso banco de dados? Pode ser. Mas nesse caso a gente não deu o Prisma Migrate, né? Para rodar as migrações do Prisma e criar os nossos esquemas aqui dentro do nosso banco de dados, né? As nossas tabelas. Só que a gente tem um problema. A gente vê que o Prisma ele criou automaticamente um database SQLite para a gente. Então talvez não, certamente o Prisma ainda está utilizando essas instruções aqui. De qualquer forma, vamos lá e vamos fazer a nossa parte, né? Deixa eu pausar aqui esse logs, eu não quero ficar vendo esses logs aqui. Eu quero agora rodar as migrations, então vamos lá. Prisma migrate deploy, tá? Para a gente rodar as migrations nesse nosso banco de dados e vamos ver aonde que o Prisma utilizou para acessar. Olha só. Data source DB, SQLite database, database SQLite at file database SQLite. Ou seja, ele está utilizando aquelas instruções antigas ainda. O que significa que a gente vai ter que modificar... esqueci de modificar aqui também. Erro meu, né? O que significa que a gente vai ter que pausar o nosso container de aplicação, talvez até remover ele, para que ele possa ser rebuildado corretamente, né? Então, vamos colocar aqui Postgres SQL. E aqui, para a gente ter certeza, o nome que a gente tem que colocar, a gente pode conferir no nossa documentação do Prisma, né? Vamos ver se a gente acha lá. Beleza, aqui, provider, PostgreSQL, tá? Obviamente tem outros exemplos do MySQL, do MongoDB, vocês podem procurar lá que vocês vão encontrar, beleza? Salvamos isso daqui. E agora vamos fazer o trabalho dentro do nosso container, né? Vamos pegar aqui o nosso Docker stop app let's dev. Pausar esse container. Docker rm app let's dev. Vamos remover ele agora.
Vamos fazer um Docker PS para ver o que está rodando. Ótimo, só está rodando o nosso database, nosso banco de dados. Agora a gente vai reiniciar esse container. Docker compose up -d app let's dev. Se eu não me engano, tem uma flag de recreate aqui, mas eu não vou lembrar agora. Eu acho que é traço build, que a gente possa que essa aplicação seja rebuildada, tá? Passando esse traço build, inclusive, a gente não precisaria nem ter feito stop, nem ter deletado o anterior, que ele já ia rebuildar tudo e fazer com que isso fosse sobrescrito por cima do antigo. Mas é bom a gente fazer do jeito certo, né? Faz certo que dá certo. Então, vamos passar aqui um traço build para forçar que a aplicação seja rebuildada novamente, tá? Então ele vai começar todos os passos aqui, recomeçar todos os passos, baixar novamente a imagem, o que vai demorar um pouquinho de novo, mas a gente espera que esteja tudo ok agora. Bora lá. Pô, demorou agora essa imagem, hein? Aí sim. Ah, que ele deu uma travadinha, ele já tinha feito tudo ali. Beleza. Vamos conferir os logs desse nosso servidor. Docker logs -f app let's dev. Beleza. As instruções que a gente passou ali no script, do ok, test node, servidor rodando na porta 9000. Sem segredo. Beleza. Vamos fechar aqui agora e vamos conferir o que acontece se a gente fizer esse comando aqui agora. Perfeito. Usuário criado. A gente criou um usuário chamado Guilherme, passou o nome, tudo certinho. Agora, vamos conferir aonde que esse usuário está sendo criado. Ele está sendo criado aqui dentro ainda? Aparentemente sim, né? O que seria um problema. Docker. Vamos fazer o seguinte. Yarn Prisma. Yarn Prisma. Format. Ó, tem uma atualização do Prisma. Legal. Yarn Prisma Generate. Tá, ele não mostra pra gente, né? Onde que tá sendo... Tá. Migrate Reset ele tem que mostrar. Ah, beleza, top. É isso que eu queria. Então agora ele falou pra gente aqui, tá? Variável de ambiente carregada do nosso ponto .env, né? Que a gente está utilizando essa notação aqui, env e o parênteses, né? Então ele vai buscar dentro do nosso arquivo .env. Prisma Schema carregado da pasta Prisma e do arquivo schema.prisma, tudo ok. E o Data Source DB, no PostgreSDB, com o nome do database chamado Let's Dev, e o esquema público ali do nosso database Let's Dev 5432, a gente não conseguiu encontrar ele. Por favor, tenha certeza que seu servidor de banco de dados está rodando nessa instância database Let's Dev 5432. E se você tiver algum problema, você pode utilizar a nossa documentação ali para ver o que vai acontecer, tá? Então, qual que é o problema aqui? O Prisma não está conseguindo ser encontrado aqui, cara. A nossa aplicação não está encontrando o Prisma ali por algum motivo, né? Talvez o Prisma ele tenha que ser iniciado no localhost. Como que a gente consegue saber o que está acontecendo ali? Isso é bem interessante, né? Porque a gente quer... Quando a gente está fora da aplicação, ou seja, se a gente está manipulando a partir da nossa pasta raiz, a gente quer acessar o database do Prisma a partir do localhost, né? Porque imagina, a gente tem dois containers, um container da aplicação, um container do database. Esses containers entre si, dentro deles, eles não estão no nosso localhost, mas quando eles expõem uma porta, essa porta que eles estão expondo vem para o nosso localhost da nossa máquina. Então, quando a gente está na nossa máquina, a gente quer acessar o nosso banco de dados a partir do nosso localhost. Ou seja, essa porta 5432 existe no nosso localhost.
Porém, quando a gente está no container da aplicação, a gente não quer acessar a partir do nosso localhost. A gente quer acessar a partir do outro container diretamente. A gente quer se conectar com o container do database e acessar o nosso banco de dados. Então, a gente tem um problema aqui, né? Um conflito, porque, cara, eu não estou conseguindo acessar esse banco de dados ali. Se eu não estou dentro do container, eu não consigo acessar mais. O que está acontecendo? Como que a gente pode resolver esse problema ali? E aqui a gente pode fazer umas dancinhas ali, né? Para ver o que que acontece. Deixa eu deletar esse database SQLite novamente. E lembrando que a gente tem aqui o nosso arquivo do Prisma Client, né? No nosso Prisma Client, a gente pode fazer uma comunicação, uma conexão manual, né? Com a URL. E a gente pode dizer aqui... A gente pode abrir aqui um bracket dentro da nossa configuração do Prisma Client. E a gente pode dizer para ele que o nosso data source, tá? DB. Deixa eu desativar o nosso Copilot aqui, que ele tá dando muito spoiler. Não é legal. A gente pode passar a URL que a gente quer. E dentro dessa URL... Opa, aqui não abre bracket, tá? Dentro dessa URL... Oi, Ju. Tá aqui não. Tá aqui não. Dentro do nosso URL, a gente pode passar uma URL manual que a gente quer que o Prisma esteja se conectando, né? Como que eu posso explicar para vocês? Tá, Lucas. Deixa eu abrir aqui o nosso esquema.prisma. Acho que vai ficar melhor, tá? Vai ficar um pouco mais didático. Vamos ver. Então a gente tem aqui o nosso Prisma Client. A gente tem o nosso esquema do Prisma, tá? Então imaginem que o nosso esquema do Prisma, ele está aqui puxando as definições lá do nosso database, certo? Essa é a primeira instância. Logo quando a gente roda o Prisma, a gente está puxando as definições do nosso database URL. Porém, quando o Prisma Client for construído, ele vai sobrescrever essas definições aqui e vai passar um outro endereço. Então, para rodar o Prisma na primeira vez, a gente vai estar utilizando essas definições, só que depois, quando a aplicação for ser rodada, for utilizar o Prisma, vai estar sendo sobrescritas as configurações de URL e vai estar sendo utilizada essa configuração aqui, beleza? É basicamente isso, não tem muito segredo. Então, a gente pode passar que... a gente pode passar diretamente aqui o que a gente quer, né? Essa que é real. Nesse sentido, porque a gente não tem divisão de ambientes ainda, né? Geralmente a gente iria querer aqui setar que se tiver ambiente de dev para utilizar um arquivo .env, se tiver outro ambiente utilizar outro arquivo .env, ou criar várias variáveis de ambiente dentro de um arquivo .env só, e aqui fazer uma operação ternária, tá? Se tiver no ambiente de dev, utilize a variável de dev, se tiver no ambiente de prod, utilize a variável de prod. No nosso caso, a gente só vai passar direto aqui mesmo, sem muita cerimônia, então vamos pegar aqui essa configuração do .env aqui, tá? Vamos passar ela aqui para dentro. A gente quer que isso aqui literalmente sobrescreva as nossas configurações de URL do banco de dados, tá? E aqui a gente vai deixar no padrão localhost, tá? Sem muita cerimônia, sem muito segredo ali. Só dar uma conferida aqui. Beleza. E agora esperamos que isso funcione. Vamos voltar no nosso último comando. E ele conseguiu já se comunicar com o nosso localhost, tá? Data source DB, PostgreSQL database let's dev, schema public, tá? At localhost 5432. Perfeito. Isso porque, gente, esse comando que a gente está dando aqui, a gente está dando a partir do nosso repositório aqui, né? Do nosso PC, né? Não é do nosso container. A gente não entrou no nosso container para fazer esse comando, entendeu? A gente está fazendo esse comando a partir do nosso sistema aqui, do nosso PC, do nosso VS Code. Então, quando a gente faz isso, a gente está utilizando essas configurações aqui do Prisma, tá? Diferente de quando a aplicação se comunica. Então, quando a aplicação vai se comunicar,
como vocês devem se lembrar, né, das nossas aulas lá. Deixa eu pegar um exemplo de código aqui. Ah, Database, repositories, users, repositories. Então, no repositório de usuário, por exemplo, se a gente for criar um usuário, a gente vai chamar essa variável prisma, tá? Vai chamar a tabela user dela e vai chamar o create, tá? Essa variável prisma, ela é literalmente esse arquivo aqui do lado. É literalmente essa variável aqui que a gente está criando. Então, apesar de que para comandos, de fato, do Prisma, a gente vai estar utilizando essas configurações aqui do prisma.env, que é o database URL, quando se destinar a comandos da aplicação, para comportamento do Prisma dentro da aplicação, o Prisma vai sobrescrever essa URL e vai estar utilizando a URL do nosso container. Ele vai se conectar com o nosso container e vai executar esses comandos aqui dentro do container, beleza? Sem muito segredo. A gente precisa fazer isso porque a gente quer ter a comodidade de estar utilizando o Prisma através do nosso terminal, né? Sem ter que ficar entrando no container da aplicação para poder dar os comandos por lá. Muito chato isso. Então, vamos resetar o nosso banco de dados ali. E ele já deu outro erro para a gente aqui. Dessa vez, porque ele não encontrou um migration lock ali do tipo SQLite, né? Ó, the data source provider PostgreSQL specified on your schema does not match the one specified in the migration.lock. Então a gente estava utilizando antes um banco de dados SQLite, né? E essa era a definição das nossas migrations de banco de dados. Todos os dados que a gente tinha salvo aqui de migrations, né? Então, se a gente entrar aqui no nosso Prisma, a gente vai ver que a gente tem uma pasta de migrations, tá? E esse migrations.log, a gente tem aqui, ó, provider SQLite, tá? Ou seja, essas migrations foram criadas pensando num driver de SQLite, para funcionar com SQLite. A gente pode vir aqui e modificar manualmente isso para Postgres SQL? Pode, tá? A chance de dar merda é grande? É. Mas vamos ver o que que acontece, né? Já que a gente está aqui para testar, vamos testar. Vamos dar um OK. Beleza. Ele já deu problema ali. Porque são drivers diferentes, né? Cada banco de dados se comporta de maneiras diferentes em cima de certas variáveis, digamos assim, como ele acabou de falar aqui, ó. Esse tipo, datetime, não existe, né? Não existe no nosso Postgres. Ele não consegue aplicar as informações que estão dentro de cada arquivo de migration aqui, né? Então, nesse caso, a gente tem algumas opções. A gente pode ir manualmente ali e setar, tá? E reconfigurar aquilo, ou simplesmente abrir mão de todas as migrations, tá? Falar para os colegas que estão colaborando com a gente para apagarem também, criar uma nova migration, compartilhar com eles e que tudo dê certo, né? Resolver problemas de conflito futuramente entre o banco de dados. Ah, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Eu acho que a solução mais simples, gente, é só abrir mão dessa parada aí e sem muito segredo, né? Deixa eu ver se eu tenho como pegar um exemplo para vocês. Deixa eu achar um exemplo fácil aqui. Não vou encontrar. Mas, por exemplo, eu sei porque eu já mexi com isso, né? Caraca, a tela ficou gigante aqui, né? Vou fechar. Pronto. Eu sei porque eu já mexi com isso aqui muitas vezes para resolver problemas de conflito, que no Postgres não se usa o datetime ali, né? A gente vai utilizar timestamp, por exemplo. Então aqui, talvez, se a gente mudasse aqui manualmente para timestamp, coloca assim. Aqui talvez se a gente deixar assim, ele já dá um grau, mas existem outras configurações ali, né? Outras questões. Ó, tem outro datetime aqui em cima, do birth date. Beleza. Timestamp eu vou deixar como 3 também. Tá. Eu acho que agora talvez dê bom, hein? Acho que agora talvez dê bom, hein? Primary key. Acho que tá certo também.
Não sei se o Português utiliza essa nomenclatura do primary key. Deixa eu ver, deixa eu dar uma pescada aqui. Não. Acho que ele utiliza como... Ah, porque tá como texto, né? Tá, vamos ver. Tá. Ele já encontrou outro problema aqui. Provavelmente em outro arquivo de migration já. Então a gente teria que fazer essas modificações para cada arquivo de migration, né? Qual que é o arquivo da vez? Alter User Schema, que é o próximo. Então você vê que o problema que a gente tinha aqui de datetime, né, que não estava reconhecendo aquele tipo, a gente já resolveu. Então o erro está agora no próximo arquivo, que é esse daqui. Pragma for key check. Então, cara, muito chato ter que fazer isso, né? Ele não está reconhecendo essas definições de foreign key, né? De chave estrangeira de banco de dados. Provavelmente a Inara explicou isso para vocês no módulo de banco de dados lá. E a gente teria que reconfigurar isso daqui na mão. Cara, eu não pretendo fazer isso. Me desculpem, tá? Não tenho. Não sou um monge. Então a gente não está em produção, não tem necessidade de fazer isso. Só sair tudo e vamos criar um novo. Vamos criar uma nova migration, tá? E vamos colocar assim. Sim, deleta tudo. Nova migration que a gente vai criar, a gente vai colocar new schema, tá? New schema do Prisma. Pronto. A gente criou uma nova parte de migration, tá? Com o novo migration lock. Então já está aqui, ó, Postgres SQL, certinho. Nova migration foi criado um SQL somente pensando no Postgres ali, tá? Existem comandos do Prisma. Obviamente, gente, uma coisa que eu esqueci de falar. O Prisma, ele traz um... Ele tem alguns comandos para a gente conseguir fazer essa mudança, tá? De tipo de banco de dados. Ele tem um introspect, inclusive, do Prisma, que consegue fazer, pegar um banco de dados que está ali em MySQL, ou sei lá, um banco de dados que está em outro ORM, entendeu? E puxar para o Prisma, dá para fazer muita coisa de uma maneira muito mais simples. Só que a gente ia entrar em assuntos um pouco mais complexos, então vamos manter no básico aqui, né? Ué, eu cliquei aqui. Que vacilo, hein? Tá. Então, sem segredo. Já foi criado o nosso novo esquema aqui de banco de dados. A gente já está conseguindo acessar o nosso banco de dados. A gente consegue fazer novamente essa operação aqui, porque o nosso banco de dados havia sido resetado. Se a gente fizer de novo, ele vai trazer a mensagem dali que o usuário já existe. E a gente pode utilizar também do nosso Yarn Prisma Studio. Do localhost 555. Perfeito. Não consigo puxar para cá? Consigo. Tá aí. Então, beleza. A gente consegue ver que aqui no nosso Prisma, a gente tem salvo aqui o nosso usuário que a gente acabou de criar, Guilherme. E ele dá algumas coisas pra gente aqui, os features, os filtros para poder buscar por resultados. Dá para fazer um monte de coisa. Ó. Isso aqui é coisa nova, não tinha isso aqui antes, tá? Legal. Interessante. E a gente pode conferir as tabelas que a gente tem criado nos bancos de dados, que é basicamente user e tokens. Muito legal. Se a gente fizer o login do nosso usuário, a gente vai conseguir ver aqui, provavelmente. Então vamos fazer o login. E agora vamos dar um refresh aqui. Beleza, já pegou o nosso login de usuário. Então é isso, gente. Objetivo finalizado. Aplicação containerizada, tá? A gente está rodando um container Docker, tá? Tanto para nossa aplicação App Let's Dev quanto para o nosso database em Postgres agora, tá? Database Let's Dev. Totalmente isolados os dois, comunicando-se entre si e expondo portas para o nosso localhost, né? Para que a gente possa ter acesso. Então, a gente consegue passar comandos para nossa aplicação e também para o nosso banco de dados com o Prisma. Pelo nosso terminal, a gente não precisa estar entrando nos containers. E para entrar nos containers, gente, a gente pode tanto abrir o Docker Desktop aqui e clicar aqui no coisinha, quanto a gente pode passar comando pelo próprio terminal aqui. Docker -it, se eu não me engano, acho que é Docker exec -it e passa o nome do container, eu acho. Let's
dev. Ah, não vou lembrar. Docker exec. Comando. Tá, aqui eu tenho que botar um barra bin barra hash. Aí. Beleza. Pronto. Acabei de entrar no nosso container aqui. Então vocês também podem entrar no container manualmente via terminal, tá? Só dar um docker exec -it, botar o nome do container e passar as instruções aqui, né? O comando da onde a gente quer entrar. No caso, a gente vai entrar no barra bin barra bash do container, que já vai entrar no nosso diretório de trabalho do container, que no caso é o user barra app, né? E a gente consegue acessar todos os comandos do container, todos os arquivos do container ali, tudo tranquilo, sem nenhum mistério, né? Sem nenhum problema. A mesma coisa a gente pode fazer lá no nosso container de banco de dados. Ó. Database, let's dev. Pronto, entramos lá também. Consigo listar tudo que tem aqui no nosso banco de dados. A gente consegue manipular, a gente consegue passar comandos diretamente para ele, sem muito segredo também, tá? Então aqui, se eu quiser, por exemplo, Prisma, Migrate, Reset, funciona também. A gente consegue chamar na nossa aplicação, fazer qualquer tipo de comando lá dentro do container, que vai rodar tudo numa boa, tá? Então é isso, gente. Fechou nossa aula. Deixa eu ver quanto tempo que durou aqui. Vou subir para o YouTube ainda hoje. 1 horinha de aula ali, numa boa. Então, Docker aqui do zero ao Jedi, né? Pegamos nossa aplicação que já estava pronta do Let's Dev, containerizamos ela, criamos nossos arquivos aqui de Dockerfile e Docker Compose do zero, tá? Criamos um serviço de banco de dados para subir um banco de dados em Docker para a gente estar utilizando a nossa aplicação. E basicamente esse é um conhecimento que vocês podem levar para qualquer outra aplicação de vocês, tá? É um conhecimento muito diferenciado no mercado. Quem sabe trabalhar com Docker já sai à frente de outros devs. Então, deem valor, pratiquem e tentem entender os assuntos que foram passados aqui para vocês, tá? E é isso. Logo mais solta a aula de testes automatizados, tá? Com o Jest, utilizando aqui também na nossa aplicação do Let's Dev. E vamos para cima. Não vou subir essas mudanças aqui, por quê? Porque eu não quero que vocês cheguem lá no nosso GitHub e copiem. Eu quero que vocês assistam a aula e vão replicando de acordo com a aula, pensando no que está sendo feito. Fechou? Codando. Tamo junto.